Um minutinho. Amém? Bom, queridos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Pedi para que você agora, né, nesse momento, eu também estava agitado até agora, preparando aqui como eu vou conseguir fazer, Paz Arnaldo, como eu vou conseguir fazer a transmissão. Então, eu também estava agitado. É bom agora. Respira fundo. Fala assim para sua mente, para o seu coração. Agora eu estou aqui. Agora eu estou. É o mesmo processo, queridos, que a gente tem que ter quando a gente vai num culto, quando a gente vai ter um tempo a sós com Deus, com a palavra. É tentar fazer com que o nosso coração e a nossa mente se voltem para esse momento. A gente vive um tempo assim. Eu estou com uma tela, eu estou com um chat, eu estou com outro, WhatsApp, e a gente vive assim, né? Mas é importante que agora você consiga manter o seu foco, amém? Para que o Espírito Santo consiga ministrar o seu coração. É muito importante porque o Senhor, ele quer toda a glória. Então, tem momentos em que ele precisa ser o único mesmo. Bom, tem momentos não, né? Tem que ser sempre o único nas nossas vidas. Mas faz desse um momento especial, amém? Se concentra, eu vou orar agora. Então, busca voltar o seu coração, voltar a sua mente, dedicar esse tempo todo ao Senhor. Não fica pensando em outras coisas, evita ficar respondendo mensagens que não seja aqui do chat, né? Por exemplo, no Face, não vai para o Facebook, não vai para o WhatsApp, não vai navegar em outro lugar. Tenta ter um tempo para você receber a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu vou orar agora, pedindo para que o Espírito Santo guarde, assim, as nossas mentes, os nossos corações em Cristo Jesus. Peço que você também curve a sua cabeça e possa elevar o seu espírito e o seu coração a Deus. Amém, queridos? Paizinho, no nome santo de Jesus Cristo, eu te louvo. Obrigado a Deus por essa oportunidade. Obrigado, pois eu creio de todo o meu coração que o Senhor está nos conduzindo como igreja, pois Tu és o nosso Senhor, Tu és o Espírito Santo que nos foi enviado para nos conduzir. Tu és a nossa luz, Tu és o nosso conselheiro, o nosso advogado, o nosso ajudador. Eu creio, papai, que em tudo aquilo que fazemos para glorificar ao Teu nome, o Senhor está à frente. Então é nisso que descansamos. Eu creio, papai, que há um propósito do Senhor nessa transmissão. Pai, que em nome de Jesus Cristo, a palavra ministrada venha atingir os corações de maneira a convencer ou fortalecer aquele que está fraco, que venha a edificar a igreja, trazer revelação àquele que está com fome, faminto, pela palavra, pela direção do Teu Espírito. Eu peço a Deus que o Senhor conduza não apenas a minha vida, mas também a vida de cada um, papai, daqueles que vão assistir, Senhor, essa transmissão agora. Paizinho, que tudo e todo tempo seja para a glória do Senhor. Nós cremos, Jesus, que o Senhor há de vir e que o Senhor há de estabelecer o teu reino nesta terra, que o Senhor há de governar juntamente conosco, os teus santos. Creio na tua bondade que conduz ao arrependimento e no teu Espírito Santo, Senhor, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, opera, Senhor. Faz a tua obra, Pai. Nós estamos aqui para isso, para fazer a tua obra. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. O propósito dessa transmissão é fazer uma introdução, como normalmente a gente faz na igreja, né? Lá nós fazemos o que nós chamamos de uma célula de edificação, onde eu ministro o esboço que vai ser ministrado nas próximas semanas na célula, e é isso que eu vou fazer aqui nessa transmissão nessa noite, tá bom? A intenção é nós terminarmos até às 9 horas, pode se prolongar até umas 9h15, mas não mais do que isso, tá bem? E nós vamos, o tema, né, do esboço, que vai ser compartilhado nas células, amém, queridos? Então, é uma palavra importante para a liderança, mas é uma palavra importante para todos os membros e até para aqueles que não são da igreja. É uma palavra que vai trazer uma introdução para aquilo que vocês vão compartilhar nas próximas semanas, amém? Você que não é da nossa igreja, você que não é da igreja e precisa de uma célula, quer congregar conosco, nós temos feito células online, temos tido cultos online, então você pode
deixar aí, fale preferencialmente aí com o Roberto ou com a Kátia, e eles vão instruir e fazer o encaminhamento. Amém? Que essa palavra fale ao seu coração, em o nome de Jesus. Bom, queridos, e o tema, né, é transformai-vos. É o tema do nosso esboço da palavra que nós vamos compartilhar ao longo desse mês. E nós teremos como texto base, dois textos, na verdade, Romanos 12, 2, dois textos bem conhecidos. Romanos 12, 2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, ou seja, tem um propósito nisso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O outro texto é uma parábola bem conhecida, que é a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, versículos 11 em diante, que eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode ler depois, eu vou fazer algumas referências a ela, tá bem? Muito bem. O texto de Romanos 12, 2, que eu vou repetir, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Ou seja, não faça isso. Não se conforme a esse século, não se conforme com o mundo, não tome a forma desse mundo, mas transforme-se, tome outra forma. Como? Como você vai se transformar? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação da vossa forma de pensar, para que então podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Bom, queridos, a Bíblia diz que todos nós podemos viver uma grande transformação em nossas vidas. Uma transformação que ocorre quando há uma mudança, uma renovação da nossa maneira de pensar. E que o resultado dessa mudança de pensamento é que nós experimentaremos, então, uma tal boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes, queridos, nós dissemos ou pensamos, ou ouvimos coisas do tipo: eu quero muito mudar, sabe? Eu quero uma mudança, eu preciso de uma mudança na minha vida. Isso aqui precisa mudar, isso não pode continuar desse jeito. Eu não estou feliz assim, sabe? Eu não aceito as coisas como são. Eu queria que as coisas fossem diferentes. A questão é, queridos, quem é que não quer viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Isso, aliás, é um versículo bem memorizado por todo mundo, porque todos querem isso. Quem não crê que Deus tem o melhor para cada um de nós? Quem não crê que Deus deseja e tem planos de abençoar as nossas vidas? Todos nós. Todos cremos nisso. A questão é como vivê-la. E esse versículo nos dá esse caminho. É pela mudança, é pela transformação e renovação da nossa mente. Mas é preciso, queridos, que se entenda. Há um caminho para se chegar. Então, é isso que você precisa entender aqui. Há um caminho para se chegar nessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, há um processo. Porque a gente sempre está olhando para o final, né? Para onde a gente quer chegar, qual o objetivo, o que a gente quer ganhar. Mas até lá há um trabalhar, há um processo, tanto nosso como de Deus. Todos nós queremos os resultados, mas precisamos aceitar que existe um processo. E vou falar uma coisa para vocês. O Senhor, quando ele falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que te mostrarei, olha que tremendo. Primeiro que Deus chamou ele para o processo e não falou ainda qual era o objetivo final. Te mostrarei, uma terra que te mostrarei. E, de fato, Abraão, ele visualizou, ele viu. Deus permitiu que ele visse, que ele contemplasse, que ele andasse por aquela terra prometida. Mas, de fato, ele nunca tomou posse de toda a terra. Isso só foi se cumprir depois de 400 e tantos anos. Então, irmãos, muitas vezes o que eu quero dizer é que é mais importante, mais prazeroso o processo do que o objetivo final.
Então, dê importância ao processo. Dê importância às lutas. Dê importância ao aprendizado. Dá importância aos conselhos, às experiências que Deus te dá. Não fica só, eu quero chegar, eu quero a bênção, eu quero aquilo que Deus me prometeu, eu quero... Não, isso vai chegar no tempo de Deus. O importante, meus amados, é andar com Deus. O mais importante é fazer como fez Enoque, que andou com Deus. Amém? Pensa bem, para que alguém possa ter uma boa colheita, é preciso o quê? Plantar e cuidar da plantação, não é? Quando alguém planta uma semente, e aqueles... Eu não tenho experiência alguma com isso, mas eu ouço muito o apóstolo falando sobre isso. Então, que alguém vai fazer uma plantação de milho. Ele tem que preparar a terra, lançar a semente, depois tem que cuidar, né? Tem o espantalho, tem que cuidar para que não venham as pragas. Ou seja, existe todo um trabalho. Qual é o objetivo dele? O milho. É o fruto. Mas até o fruto, até a recompensa, há um trabalho, há um processo. E é isso que a gente precisa aprender a aprimorizar. É nisso que nós precisamos nos aperfeiçoar. E os nossos olhos, muitas vezes, estão apenas fixados no objetivo final. Por que eu digo isso? Porque para vivermos a plenitude de Deus, é preciso termos as nossas mentes renovadas dia após dia. E isso se inicia com a nossa conversão. Muita gente acha assim, eu me converti, entreguei a minha vida para Jesus e agora está tudo resolvido, ou pelo menos uma expectativa. Agora, porque eu entreguei a minha vida para Jesus, Deus vai fazer tudo na minha vida mudar. E não é assim. Na verdade, o que Deus te chama é para um processo. Muitas vezes, Deus vai te chamar para um deserto. Muitas vezes, Deus vai te chamar para um confronto, para uma aprovação. Muitas vezes, Deus vai te chamar para estar na intimidade com Ele, desfrutar do jardim que Ele tem preparado. Deus vai te chamar para você se deleitar em tudo aquilo que Ele tem preparado, né? Na sua presença, na sua glória. Eu não sei qual é o processo que você pode estar vivendo. Mas quando você se converte, isso é o início de uma caminhada. E a conversão, queridos, que ela se dá com o nosso arrependimento, ela parte de algo que é chamado de arrependimento, ou metanoia no original, né? E eu vou falar mais um pouquinho disso à frente. Mas, muito bem, essa transformação se inicia com a nossa conversão. Pois a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quando nós nos convertemos, nós temos a mente de Cristo. Então, a nossa mente ela já começa a ser renovada, porque o nosso espírito é renovado. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nos convertemos, nos arrependemos dos nossos pecados e desejamos que Ele seja o Senhor das nossas vidas, já há uma transformação por meio do nosso espírito. Mas aí inicia-se um processo. Olha, por exemplo, a história de Paulo. Paulo, ele era, antes chamado Saulo, um perseguidor da igreja. Saulo prendia, maltratava e matava os crentes. Ele odiava o caminho, ele odiava Jesus Cristo, ele odiava aqueles que seguiam a Jesus, pois ele acreditava que aqueles que faziam essas coisas estavam desonrando a Deus, estavam ofendendo a Deus, estavam blasfemando. Paulo amava a Deus. E por causa desse amor a Deus, pelo seu zelo, ele ensina isso, é que ele perseguia a igreja. Então, para ele estava fazendo a coisa certa. Até que ele teve um encontro transformador com Jesus. E ele se converte. Mas a partir dessa conversão, ele foi vivendo cada dia sendo transformado. Crescendo em graça, como ele ensina. E nesse processo de mudança de Paulo, ele se transformou num dos maiores pregadores da palavra de Deus de todos os tempos. Ele escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento e ele disseminou no seu tempo o reino de Deus por toda a terra, por todo mundo conhecido da sua época. Meus amados, todos podemos experimentar uma grande mudança em nossas vidas. Todos. Quer você já tenha se convertido, quer você já tenha entregue a sua vida para Jesus, quer nunca tenha feito isso,
quer você tenha pouco tempo, muito tempo de igreja, esse é um processo diário, cotidiano, e todos nós precisamos e podemos experimentar mudanças em nossas vidas. E essa mudança acontece por causa da renovação da nossa mente. Queridos, eu me lembro que na minha conversão, 2014, quando eu entendi que a minha conversão era eu ter nascido de novo, e que tudo havia se feito novo, eu pensei, uau, eu tenho realmente a chance de ter uma vida nova. Eu pensei assim, eu tenho uma nova oportunidade, uma oportunidade maravilhosa. Eu entendi que era uma oportunidade dada a muito poucos, era um privilégio ter uma oportunidade de transformar totalmente a minha vida. E isso, de fato, aconteceu, queridos. Desde que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu não a desperdicei. Eu dou testemunho a vocês que a minha caminhada com Cristo tem sido um renovar diário. E que cada dia mais eu tenho experimentado dessa perfeita vontade de Deus. Eu quero que todos experimentem essa maravilha. Não foi fácil a caminhada, houve muitos desafios, mas vale muito a pena. Conhecer a Deus intimamente vale muito a pena. Deus nunca quis, queridos, que o homem vivesse longe dele. Deus nunca quis que o homem vivesse longe da sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas o pecado fez isso. O pecado nos separou de Deus. Mas o que o Evangelho nos ensina? Que ao nos convertermos a Cristo, quando nós reconhecemos a nossa condição, quando reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de Deus e nos arrependemos, então nós temos acesso novamente à presença do Pai, à presença de Deus, por meio de Jesus Cristo. É comum, queridos, nós ouvirmos pessoas dizendo, eu não consigo, não dá, eu já tentei de tudo, a minha vida não muda, e sabe por quê? Às vezes dentro da igreja, tá? Mas sabe por quê? Por que isso acontece? Porque a verdadeira mudança só é possível quando mudamos a nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar expressa aquilo que de fato cremos. Porque, irmãos, eu já digo isso de experiência pessoal. Às vezes nós dizemos que cremos em algo, porque aprendemos, porque está na Bíblia. Mas existe um momento onde o nosso coração, nosso espírito desperta para aquilo. E aquela crença entra dentro de nós e passa a fazer parte da nossa própria natureza. E quando isso acontece, essa transformação, que é essa renovação de mente que Paulo está falando em Romanos 12, quando essa renovação vem, que é o que muitas vezes nós chamamos de palavra viva ou palavra rema, ela transforma a nossa natureza, transforma quem nós somos, nos transforma de dentro para fora, e isso começa a transformar e mudar o jeito que a gente pensa, como a gente enxerga as coisas. Há muitos, queridos, que mesmo tendo recebido a Jesus como o Senhor das suas vidas, eles na sua caminhada, qual o engano que eles entram? Eles confessam a Jesus, na mentalidade deles, no pensamento deles, se converteram, mas eles não entram no processo, eles não se permitem serem moldados pela palavra de Deus, e acabam permanecendo ainda pensando como pensavam antes, no mesmo padrão do mundo. Estou citando isso aqui, estou me lembrando daquilo que nós temos lido como rede, na nossa leitura anual da Bíblia, né? Nós, esses dias, lemos o povo que estava no deserto e quis voltar para o Egito. O povo estava lá, viu os milagres, todo o poder transformador de Deus, e Deus falou, olha, eu tenho uma boa, agradável e perfeita vontade para vocês. Eu tenho um lugar para levá-los. Eu tenho uma terra que eu prometi para Abraão. Mas o povo ali, quando começou a enfrentar o deserto, o processo, as provações, quis voltar. Ou seja, a mente deles ainda estava... quando eles fizeram um bezerro de ouro, né? Onde estava a mente? Por quê? Porque o bezerro de ouro era o tipo de deus ou de deuses que eles conheceram no Egito. Então, a mente deles ainda estava ali. E Deus estava o quê? Transformando a mente deles. Eu quero dizer, queridos, que nós não podemos estar conformados com o sistema maligno deste mundo. Muitas pessoas passam anos frequentando a igreja, mas continuam com a sua mentalidade ainda formadas, conformes à mentalidade maligna desse mundo.
E a questão é a seguinte: ou nós somos transformados pelo nosso Criador, pelo Deus que cremos, ou vamos tomando a forma desse mundo. Não existe um meio termo. Não existe uma coisa assim, onde eu não sou responsável, onde eu não entro no processo, onde Deus vai fazer só porque eu vou para a igreja. Não. Nós precisamos ser transformados por Deus, nos conformando cada vez mais com Ele, com a imagem de que... Irmãos, foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós vamos achando que as coisas do dia a dia que nos cercam não tem nada demais. Isso é comum. Às vezes, até pessoas que têm mais tempo de igreja vão se tornando permissivos em muitas coisas. Coisas que, às vezes, quando eles se converteram, eles achavam, não, eu não posso me envolver com isso. Mas depois de algum tempo de conversão, eles começam a falar, acho que isso é bobagem, acho que isso não tem importância, acho que isso é religiosidade. Ou seja, vão se tornando permissivos. E, infelizmente, acabam por não experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas como é que se dá essa transformação, queridos? Constante e contínua nas nossas vidas. Primeiro, por meio da exposição à presença de Deus. Ok, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que é preciso que nós renovemos a nossa mente, para que nós possamos ser transformados, para que então experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Todos querem chegar lá. Todos nós queremos experimentar dia após dia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tem o processo. Qual é o processo? A renovação da nossa mente, a transformação das nossas vidas. Mas como isso se dá na prática? Bom, primeiro, a presença de Deus, ao seu Espírito, a sua glória. É estarmos perto, próximos dele, é o seguirmos. Não foi para isso que Jesus nos chamou? Jesus nos chamou para o seguirmos e o obedecermos. Queridos, estão dizendo aqui para mim no Facebook que o YouTube está travando. Tá travando ou tá legal? Tá tudo bem? Porque às vezes você pode ser para uma pessoa só a sua própria internet, né? Se tiver algo ruim aí, vocês me avisam, por favor, tá bem? Eu vou continuar aqui. Então, como é que nós somos transformados? Como é que nós somos transformados para nos parecermos com Deus, para nos parecermos com Cristo? Quando nós nos expomos à sua presença, quando estamos perto, quando estamos próximos, quando seguimos e o obedecemos. Segunda Coríntios 3:18 diz: queridos, tá travando o YouTube? Tem mais uma pessoa falando comigo. Vocês que estão no chat do YouTube, tá ruim? Falem comigo. Antes de eu continuar, porque qualquer coisa eu desconecto e conecto de novo, né? Macedo, seu Júlio, Nalvinha, como é que tá aí a transmissão no YouTube? Kátia, fala comigo aqui, talvez no Facebook. Isso. Quem estiver travando, queridos, vai para o Facebook, tá bom? Marcelo, Kátia, vocês que estão falando sobre estar travando, passa o link no chat do YouTube, por favor, que eu não consigo fazer isso aqui, tá? Eu estou sem acesso ao teclado, tá bom? Marcelo, Kátia, Roberto, faz esse favor aí para mim, tá? Espero que vocês não tenham perdido nada, mas depois eu vou procurar deixar disponibilizado o vídeo gravado, tá bom? Então, muito bem, o que eu estava falando? Eu estava falando que nós somos transformados quando somos expostos à presença de Deus. E eu ia citar o versículo de 2 Coríntios 3:18, que diz o seguinte, presta atenção, queridos, e todos nós
Isso é importante. Às vezes, quando a gente lê um versículo bíblico parte a parte, ele nos fala muito mais. Que diz o seguinte: todos nós, não é alguns, todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, ou seja, é um processo. Ou seja, o que ele está dizendo? Todos nós, que nos expomos à glória de Deus, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluias. Amém? Eu não sei se... Eu estou vendo muita gente reclamando do YouTube. Eu não sei se compensa tentar refazer. E vejo que ninguém está escrevendo lá. Mas, enfim, se eu for dar atenção para isso, eu vou ter problemas, tá bom? Vou ter que continuar por aqui mesmo. Perdão, queridos, mas muita gente está falando sobre dificuldades com o YouTube, tá? Deixa eu ver se eu encerro e recomeço aqui. Você que está aí no Facebook, espera um pouquinho.